Vamos começar conhecendo esse lugar. Aqui foi o primeiro grupo escolar de Santo André. Esse prédio nasce no começo do século passado. Como toda história antiga, eu vou dizer novamente, naquele tempo as coisas eram diferentes. Aquela sala era a sala do diretor. E dali se vê tudo. Todas essas salas de aula ficavam abertas. As crianças eram ordens. Vocês devem ter reparado que existem duas entradas. A da direita, para quem está aqui dentro, era a entrada dos meninos. A da esquerda era a entrada das meninas, que estudavam separadamente. Aqui ficavam os meninos, aqui ficavam as meninas. Durante muitos anos as coisas foram assim. Sim. Décadas se passaram e na hora do intervalo um sino que ficava ali tocava. As crianças saíam da sala de aula, mas naquela época só um olhar torto já provocava silêncio. Não é difícil a gente encontrar pessoas que estudaram aqui e que falam sobre isso. O silêncio era sepulcral até mesmo no intervalo. A escola funcionou assim até mais ou menos os anos 60. Nos anos 60 começa um movimento um pouco diferente aqui em Santo André. Na verdade, no mundo, as coisas começam a mudar e as pessoas que passaram por essa época lembram disso também. Mas para contar a história dessa noite, antes eu tenho que lembrar de uma pessoa. Seu nome era Marieta. Quando eu falo Marieta, provavelmente na mente de vocês vem a figura de uma velha na cabeça, não? Mas Marieta, dos anos 60, era uma garota. Uma garotinha de 13 anos que estudava no grupo escolar. Marieta, na verdade, estudou aqui desde muito pequena. Ela conhecia muito bem a escola. Ela conhecia os inspetores que ficavam naquela sala ali. Ela conhecia os professores que se reuniam naquela sala ali. E ela conhecia o diretor. Ela conhecia cada cantinho e cada lugar dessa escola. Inclusive o galpão que ficava ali, onde eles merendavam. Do direito, o banheiro masculino. Do lado esquerdo, o banheiro feminino. E saindo por aquela porta, vocês vão ver uma casinha onde ficava o dentista. As crianças tremiam de medo do dentista, claro. Que criança não treme? Aliás, que adulto não treme? Marieta, ela era íntima da escola. Mas conforme foi crescendo, os seus pais começaram a ver na Marieta uma criança responsável. As suas notas eram sempre boas notas. E ela estudava. Chegava no final de semana, fazia a lição de casa, que era uma beleza. Com 13 anos de idade, então, ela pediu para o seu pai. Não preciso nem dizer que Marieta era descendente de italianos. Era neta de italianos. E ela pediu para o seu pai, um homem rude: pai, as minhas coleguinhas vão sozinhas para a escola de bonde. Deixe-me ir também. O pai de Marieta sempre se incomodou com um fato. Descendente de italiano, Marieta tinha o cabelo loiro, bem claro, cacheado,
olhos azuis, pele alta. Os amigos do seu pai sempre diziam: essa daí vai dar trabalho. E o seu pai sempre falava: eu mato. Quem encosta na Marieta? A Marieta crescia. O seu corpo começava a se definir. Mas nunca deu nenhuma decepção para os seus pais. Então, naquele ano, seu pai resolveu permitir que Marieta fosse sozinha para a escola todos os dias. Eles moravam longe daqui. Marieta demorava um bom tempo para chegar até aqui. E às vezes, quando chovia, era um lamaçal só. As crianças então demoravam ainda mais, porque tiravam o sapato e andavam pela rua. E limpavam quando chegavam aí na frente. A Marieta, ela era uma menina quieta, por isso ela era tão estudiosa. E por ser uma menina quieta, ela era muito tímida. E tímida, Marieta se isolava no fundo da sala. Tinha poucos amigos. Na verdade, quando ela falava que os amigos iam sozinhos, ela não falava dos amigos dela, ela falava dos colegas de sala. Ela não gostava de barulho. E ela sempre se sentia muito constrangida quando ia ao banheiro. Se entrasse no banheiro, que ficava limpo, e tivesse uma pessoa, Marieta saía na hora. Não gostava que as pessoas ouvissem. E não gostava de ouvir outras pessoas. As coisas eram comuns. O diretor, José, morava aqui também. Atrás dessa casa havia uma pequena casa. E lá ele morava. E tomava conta da casa. Além do diretor José, havia um funcionário, uma espécie de zelador, que cuidava da manutenção do prédio. E cuidava muito bem. Nós estamos muito próximos ao Dia dos Mortos, comemorados lá no México. Eles têm um ditado que diz que dos mortos não se fala mais. Então eu não vou nomear o zelador. As coisas aconteciam como de costume aconteciam. Mas no final daquele ano, que era no final dos anos 60, a Marieta, como de costume, perto dos últimos 10 minutos de aula, pediu para a professora para ir ao banheiro. Ela não gostava de pessoas no banheiro e sabia que no final não haveria ninguém lá. E na verdade ela fazia isso todos os dias. Todos os dias as pessoas viam Marieta passando, inclusive o diretor, que achava normal. Naquele dia, ou melhor, naquele fim de tarde, Marieta foi ao banheiro. Aquela ia dar trabalho quando crescesse. Aquele que não vamos nomear, vamos chamar apenas de zelador, viu Marieta entrando no banheiro. Aquela daria trabalho quando crescesse. As crianças ainda estavam nas salas de aula, que ficavam abertas, mas prestavam atenção na luz. Aquela daria trabalho quando crescesse. Marieta entrou no banheiro e fechou a porta. Ele entrou atrás. Trancou a porta. Marieta tentou sair. A porta estava trancada. O zelador era um homem grande, maior do que eu. Pegou no ombro da Marieta. Marieta tentou puxar o ombro. Ele segurou os dois. Ela tentou gritar. Ele tampou a sua boca. Depois, empurrou as suas costas.
O seu rosto encostou na parede. A sua mão desceu. E por baixo daquela saia, ela subiu. Era uma calcinha rendada branca que Marieta usava. A calcinha foi puxada. O zíper do zelador foi aberto. E o sangue escorreu, porque era a primeira vez da menina. Quando tocou o sino, as crianças saíram. Marieta não. As portas foram trancadas. Ela chorou. Ficou ajoelhada. O zelador disse para ela que se ela contasse alguma coisa para alguém, ele contava para o pai dela. A decepção que ela foi. O que ela tinha virado. As coisas eram diferentes naquele tempo. Mas não muito. Porque hoje a gente também sabe que as muitas mulheres se sentem culpadas pelo que acontece com elas. A Marieta chorou muito. Era uma sexta-feira. Por trás do prédio, ele conduziu ela até a rua. E ela voltou para casa de boa. Suja. Lambuzada. Estuprada. A Marieta chegou em casa, entrou correndo, se trancou no quarto. E por incrível que pareça, a maior preocupação dela era o sangue que marcava a rua. Naquele dia ela tomou um banho bem quente, porque ela sabia que a água quente tirava sangue. Ela não falou com ninguém. Disse que não estava com fome e não jantou com os pais. Ela se escondeu. E ruminou aquilo durante uma noite inteira. E depois durante um dia inteiro. 2 dias inteiros. É muito comum a gente entender que muitas dessas famílias tinham hábitos ainda do interior. Tinham ferramentas do interior. O seu pai tiveram um sítio antes de irem para a casa onde eles foram, onde ele criava porcos. No domingo de tarde, a Marieta se sentiu culpada, mas se sentiu com raiva. Procurou entre as ferramentas que seu pai guardava e encontrou um cutelo. Para quem não sabe, cutelo é uma espécie de faca bem afiada, pontiaguda, para matar porcos. Ele é enfiado debaixo da axila do porco e bate bem no coração. O porco morre na hora. E Marieta pensava naquele zelador como um porco. Um porco que devia morrer. Guardou na mochila, então, o utensílio. E na manhã de segunda-feira, ela fez o que ela sempre fazia. Acordou, tomou um café, se despediu da sua mãe, pegou o pão. Entrou. Entrou. Na hora do intervalo, sentou. 10 minutos antes de ir embora, foi ao banheiro. O porco viu Marieta. Marieta viu que o porco a viu. Ela entrou e tirou
o cutelo. Ele entrou e trancou a porta. Quando ele segurou no ombro, Marieta virou rápido, muito rápido. Mas Marieta era pequena. O zelador viu e bateu na mão dela. O cutelo caiu. Ele puxou-a pelo cabelo e ela se ajoelhou. E ele tocou nela de novo. A hora de ir embora chegou e as crianças foram embora. E ela chorou. Chorou, chorou, chorou. E não só violentada, ela se sentiu fraca, porque ela não conseguiu usar o cutelo. E ele novamente ameaçou: se contar para o seu pai, vai ser a decepção. E você é culpada disso. Saiu. Mas dessa vez não acompanhou até a porta de saída. Ela chorava muito. E qualquer um que encontrasse Marieta questionaria aquelas lágrimas. Ela então sentou num vaso sanitário e pegou o cutelo. E o que ela não pôde fazer com o corpo, ela fez com ela mesma. Encaixou a mão. E deu só um toque. O sangue escorreu e ela morreu na hora. Como de costume, o zelador fechava tudo e se despedia do diretor no final do dia. Mas ele sabia o que havia no banheiro. Não morto, mas sabia o que havia no banheiro. Quando terminou de fechar a última porta, ele foi fechar o banheiro dos meninos, coisa que ele não fazia normalmente. E depois foi fechar o banheiro das meninas. Tentar expulsar aquela menina de lá. Mas não havia mais menina viva para expulsar. Aquele zelador correu. Correu pelo corredor como se ele não soubesse o que havia acontecido. Chorava como uma criança. E encontrou o diretor. O diretor perguntou o que havia. E inocentemente ele disse que uma das alunas tinha se matado no banheiro. O diretor não era tão inocente assim. Ele via tudo dali. A grande pergunta é: se o diretor morava e via tudo, por que quando chamaram a polícia, ele confirmou a história do porco? Ela foi dada como uma suicida. Os seus pais diziam que não entendiam o que havia acontecido. Na época, os alunos até inventaram versões tentando dizer que os estudos eram muito severos. Eu acho que o diretor sabia de mais coisa. Mais do que simplesmente do banheiro. Porque o diretor em pessoa, muitas vezes, pedia para o porco abrir aquele porão e levar aqueles que não calam a boca com os castigos da época. E na época, se vocês forem observar dentro da sala, vocês vão ver esses castigos. Era muito comum ajoelhar no milho e usar um chapéu de burro. Mesmo assim, algumas crianças não se calavam mediante a isso. E muitas delas conheceram o porão. Diferente da história da Marieta, as histórias do porão terminam na porta. E eu não sei dizer o que havia no porão, mas era a mesma pessoa.
O diretor também conhecia muito bem o que acontecia ao redor e sabia que as crianças tinham muito medo de entrar na sala do dentista. Há quem diga que dente de criança é um dos artefatos mais puros para a prática de magia negra. Há quem diga que antigamente não existia muitos tratamentos agradáveis para isso e que por nada um dentista podia arrancar um dente que estava doendo. O diretor sabia disso. O zelador sabia disso. Há quem diga que no final das contas eles eram acorrentados juntos, porque um sempre salvava o outro e um dependia do outro. O fato é que Marieta morreu e foi levada, e a família aceitou a versão. Porque quem imaginaria homens tão singulares, educadores exemplares, fazendo mal para uma criança? Isso não existe. As crianças ouvem muitas coisas nos corredores das escolas. A história de Marieta não ficou tão mal contada assim para as crianças, que perceberam que logo ela desapareceu. E uma, perguntando para outra, falou com os familiares. Depois, entrar no banheiro se tornou menos medonho do que brincadeira. E elas começaram a brincar. Entravam no banheiro dizendo o nome de Marieta. Marieta! Marieta! A pia, que tinha sido limpa, ficava bem atrás da porta. Em cima da pia havia um espelho. Um dia alguém disse que estava no banheiro e que viu uma alma passar no espelho. Depois, alguém disse que conseguiu chamar a alma, repetindo o nome dela 3 vezes. Marieta! Marieta! 3 vezes. Alguém disse que ela olhava e que tinha uma marca na frente da boca, como quem tivesse apertado muito, e que tinha mancha no pescoço. As crianças daqui se formaram e espalharam a história. E depois daqui, a tal menina começou a aparecer nos banheiros de todas as escolas de Santo André. Depois do Brasil. O nome Marieta foi esquecido. Mas todos sabem quem que é aquela menina loira que aparece. Alguns rezam, outros dizem o nome. Mas foi daqui que ela saiu.